Força, poder, adoração. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, Jesus. Nós te adoramos nesta manhã. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque esse dia nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, esse privilégio que nós temos de adorar a Ti. Adorar a Ti em família, adorar a Ti congregados como irmãos, como família do céu. Pai, agora nós queremos ouvir a Tua voz. Oh, meu Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Senhor, tira toda distração, tira toda amargura, tira todo empecilho, toda trave nos olhos e tampão dos ouvidos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, para que a Tua palavra alcance vidas e corações nessa manhã. Oh, meu Deus, repreenda a fúria do inimigo e acalma a tempestade na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Podeis assentar. Glória a Deus, é muito bom estarmos na presença de Deus mais uma vez. Amém. Nós hoje estamos num culto de Santa Ceia e eu gostaria de falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, como sempre. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje em Isaías. Isaías, hoje vai ser um pouco mais de Bíblia talvez para nós, não é? Hoje é Santa Ceia, esse é um culto solene ao Senhor. Os cultos de Santa Ceia precisam ser cultos não só memoriais, mas culto onde a nossa inteligência e a nossa vida, a nossa fé seja desafiada. E hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, com certeza. Isaías no capítulo 6 é uma palavra que você já conhece de cor, mas diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Até aí, glória a Deus pela palavra do Senhor. Eu gostaria de nessa manhã realmente falar com a igreja, falar de algo que Deus falou comigo. O profeta Isaías, ele surge profetizando desde o capítulo 1 do seu livro, e a palavra de Isaías era uma palavra dura, mas muito dura. Isaías profetiza contra reis, contra sacerdotes e até contra profetas. Profetiza contra o povo. Isaías fala do pecado que havia em Israel. O pecado era tão grande
que Isaías diz que dentro do templo, o acúmulo de todas as riquezas não servia para nada. Ele diz que a prata deles havia se transformado em escória, em lixo. Havia se ajuntado muito, mas não se fazia nada com aquilo. Era só pelo simples fato de ter. Não se defendia a causa do pobre, não se defendia a causa do necessitado. Não se tinha amor no coração como o Deus de Israel havia lhes ensinado. Eles agora eram uma nação autossuficiente, cheia de si, e Isaías vem profetizando muito duro contra a nação. Até o capítulo 5, Isaías é usado por Deus para profetizar, mas precisava muito mais do que uma simples profecia. Eu quero, já desde agora, abrir um parênteses aqui e dizer para você e para mim, e para todos os pastores e obreiros que estão aqui: não importa aquilo que preguemos, não importa aquilo que falemos para o povo, enquanto em nossa vida houver alguma coisa que destoe com a palavra que estamos pregando, nós precisamos ter não só a sabedoria de falar, mas pedimos a Deus força, direção e sabedoria para viver a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é um dia de Santa Ceia. Todos os dias nós deveríamos refletir nisso. Todos os dias nós deveríamos pensar naquilo que professamos, naquilo que nós cremos ou dizemos que cremos, e viver a nossa vida de acordo. Mas muitas vezes nós estamos como aquele que Jesus disse em uma das suas prédicas. Ele diz assim: você olha o cisco que está no olho do seu irmão, mas não tira a trave que está no seu. Dia ou culto de Santa Ceia, eu acho que todo dia, mas culto de Santa Ceia é o dia que nós fazemos uma introspectiva e verificamos como está a nossa vida. Porque Paulo, naquela leitura oficial ou naquela porção oficial de Santa Ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos fazer um exame em nossas vidas. Quando nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, Deus cria situações e condições. Isaías talvez estivesse confortável profetizando e falando contra a nação, mas um dia alguém em quem ele colocava a sua esperança, ou talvez fosse a muleta dele, porque ele era parente do rei Uzias, e talvez ninguém matasse, ninguém mexesse, ninguém tocasse, porque era parente do rei. Mas aí Deus fala assim: eu vou quebrar essa muleta, e vamos ver como é que você vai viver agora, se vai ser dependendo do rei, ou se vai ser dependendo do rei dos reis. Muitas vezes nós criamos muletas para nós, criamos coisas na nossa vida, pessoas na nossa vida, que nos dão alguma base, seja o pai, seja a mãe, seja o esposo, seja a esposa, ou seja qualquer coisa material. Material então nem se fala. Infelizmente é aquilo ou é naquilo que o ser humano coloca mais esperança e mais confiança. E a palavra de Deus diz: ai daquele que coloca nos bens ou nas riquezas a sua confiança. E aí Deus vem então na vida de Isaías
e quebra a muleta. O parente morre. E aí Isaías começa a escrever. E ele começa a dizer assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu fico imaginando o que aquilo causou na cabeça dele. No ano em que morreu o rei Uzias, talvez ele tenha entrado até em desespero, porque ele falou: agora eu vou ter que fugir daqui. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Quando a sua muleta quebra, você não sabe o que fazer da sua vida. Quando aquilo que você tinha confiança, esperança se vai, você não sabe mais o que fazer. E aí Isaías diz assim, eu fico imaginando, eu vou conjecturar aqui, mas não está escrito não, você viu o que está escrito. Mas talvez ele tenha pensado assim: eu vou fugir. Mas ele diz assim: mas antes eu vou dar uma passadinha lá na igreja. Quem sabe acontece alguma coisa lá no templo. Quem sabe tem uma palavra para mim lá no templo. Talvez hoje você chegou aqui porque você tenha dito assim: acabou tudo. Talvez eu esteja meio mal engrenado, mas eu vou lá hoje. Quem sabe? E Isaías começa a escrever no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Eu estou conjecturando porque eu não sei se ele estava no templo físico ou não. Talvez ele estivesse em casa. Talvez ele estivesse como Davi lá no deserto, quando Davi diz que entrou no templo, mas ele estava no deserto, não tinha templo no deserto. Talvez ele estivesse em qualquer lugar. O fato é que Deus se apresentou para ele. E Deus chama a atenção dele com aquela visão. E ele começa a descrever a visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está no seu trono. Deus está assentado num alto e sublime trono. Deus não mudou de endereço. O endereço dele continua o mesmo. E nós podemos chegar com confiança junto ao trono da graça. E ele diz assim: eu vi ele assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória, o seu séquito enchia o templo. E ele então começa a descrever aquilo que estava acontecendo em volta. Eu não vou me deter aqui, mas o trono de Deus é envolto de glória. Se a igreja não dá glória, existem serafins 24 horas por dia, clamando e clamando: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele vê essa visão. E quando ele tem a visão, a percepção de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente vê quem Deus é e quem nós somos, alguma coisa acontece. Sabe qual que é o problema com a nossa identificação, ou talvez a gente compreender o pecado que há em nós? É não entendermos a grandeza de Deus. E essa talvez tenha que ser a nossa oração diária. Senhor, se revela para mim. Senhor, se revela para mim. Te mostre a mim. O problema é que nós achamos que nós somos cheios demais, não é? Eu já sou crente, pastor. Eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, eu já aceitei Jesus. Olha, essa semana alguém me ligou e perguntou para mim, me falou algumas coisas e fez algumas perguntas, e eu disse assim: olha, você precisa congregar. E deixa eu te dizer, não é porque eu quero mais um crente aqui para essa igreja. Não, você precisa estar no corpo. Pode ser aqui, pode ser em outra igreja que busque, que pregue a palavra de Deus de verdade, mas você precisa estar no corpo.
E a pessoa disse assim para mim: por que você sempre fala isso para mim? E eu disse: porque é assim que funciona. A palavra de Deus fala de corpo. Você já viu uma perna fora do corpo? Eu falei aqui já do dedo, né? Mas você imagina uma perna fora do corpo. O corpo continua vivo, mas a perna morre. Nós somos um corpo com vários membros. E é aqui, segundo o Salmo 133, é na unidade do corpo que Deus ordena a sua bênção. Não existe lugar para Lone Ranger, para gente sozinha por aí se arriscando. Não, eu sou crente, eu não preciso de igreja. Lá em casa, deixa eu te falar, é aqui. A palavra de Deus diz em Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, mas ele exorta a voltar para a congregação. É aqui o lugar, é nessa união, é aqui que você encontra a bênção. Nós recebemos uma irmã aqui há alguns meses, uns 2 meses talvez. E ela não tem família aqui. Ontem ela foi para o hospital à noite para ganhar nenê. E uma das nossas irmãs passou a noite com ela lá. Você pode estar sozinho aqui, mas se você tiver uma família cristã, você não fica sozinho. Você não fica sozinho. É aqui que Deus te abraça, é aqui que o Senhor quer que você esteja. E Isaías, ele vai então ali e ele começa a ver tudo o que estava acontecendo. E quando ele vê Deus, quando você tem um encontro com Jesus, existe uma convicção de pecado tão grande. Eu me lembro da filha do Billy Graham dizendo que um dia ela estava numa reunião de pastores e líderes lá na África. E tinha um pastor no meio daquele monte de americano de olhos azuis e cabelos loiros. Tinha alguns pastores, ela disse que tinha um que era tão inculto. E alguém disse assim: vamos fazer uma oração. E o pastor que estava liderando olhou para aquele rapaz inculto e disse assim: você ora. E depois disso ela escreveu um livro, diz que o título é A Oração que Fez o Inferno Tremer. Aquele pastor começou a orar e ela disse que com aquela oração Deus trouxe a ela uma convicção de pecado tão grande. Eu estou falando de uma líder cristã evangélica dos Estados Unidos. E ela viu o quanto que ela era mesquinha, o quanto que ela era orgulhosa por se achar melhor que os outros de outras nações, o quanto ela não perdoava ou não pedia perdão, e aquela convicção foi caindo sobre ela, e ela caiu de joelhos e começou a pedir perdão para Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, ele vê a glória de Deus e ele cai em si, e ele começa a entrar em desespero. Ele diz assim: ai de mim. Olha, do 1 ao 5 foi ai para todo mundo. Ele soltou ai para tudo quanto é lado. Agora ele começa: ai de mim. Ah, se você compreendesse isso aqui, se nós entendêssemos isso aqui, se nós entendêssemos a nossa vida cristã e soubéssemos quão pecadores nós somos e quão santo nosso Deus é, nós entraríamos mais na presença dele, entraríamos com mais temor na presença dele, entraríamos com mais gratidão, porque Jesus diz que a quem mais é perdoado, mais gratidão tem. Para um pouquinho aí. Se você quiser fechar os olhos, feche, mas quem era você? Como foi o seu passado? Eu sei quem era eu. Eu sei o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu sei o quanto o meu pecado pesou para Jesus lá na cruz do Calvário. Eu sei o quanto eu errei. E eu sei o quanto Ele me perdoou, e por isso eu sirvo a Ele.
pior coisa que tem é a ingratidão. É nós não observarmos as coisas que Jesus fez por nós. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Nesta manhã eu oro para o Senhor Jesus purificar lábios aqui. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ver Jesus, andar com Jesus, estar na presença de Jesus, nos traz uma condição, ou nos traz a realidade, a nossa condição. E como o salmista canta: ah, se não fora o Senhor, nós estaríamos mortos. Nós seríamos como pássaros nas mãos do passarinheiro. Muitas vezes nós não damos o devido valor. We take for granted. Não damos o devido valor para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas hoje é Santa Ceia. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes. E aí vem o reconhecimento da nossa condição. É reconhecer que nós somos pecadores, sim. E se todos nós aqui somos salvos em Jesus, nós somos pecadores remidos. Nós não temos prazer no pecado. Nós não somos pecadores perdidos, nós somos pecadores remidos. Ele nos remiu. Eu não vivo na prática do pecado, eu sou pecador. Eu posso pecar eventualmente, mas eu não sou um pecador contumaz. Eu preciso da força dele todos os dias, mas eu não tenho prazer no pecado. E aí entra uma parte muito importante na nossa vida. Quanto tempo faz que você não se arrepende de verdade? A gente vai levando a vida. A nossa vida vai indo todos os dias, e você levanta de manhã e fala: glória a Deus, graças a Deus, obrigado Jesus, ora ali. Talvez você faz até uma devocional com Deus de manhã. Às vezes na hora de dormir você vai: obrigado Jesus por esse dia, e dorme falando com Deus. Alguém diz: ah, que falta de respeito. E não é, né? Melhor coisa é você dormir conversando com seu pai. Mas quanto tempo faz que você não entra na presença dele com choro, com saco e cinza? Que você não se dobra na presença dele? Começa a olhar para você e dizer assim: nossa, eu tenho vivido assim. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, e eu estou fazendo isso de propósito hoje para você entender isso. Não é uma questão de ser mais santo, não, senhores. Não é uma questão de, você é melhor, não. Mas você pensa nisso. Você pensa na sua condição de pecador? O que eu falei ontem, o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, o que eu fiz a semana passada. Será que a gente vai deixando tudo para depois e falar assim: Senhor, perdoe pelos meus pecados em nome de Jesus, amém? Você peca a varejo, mas na hora de pedir perdão é atacado, por atacado. E a gente não confessa os nossos pecados. O verdadeiro arrependimento, ele é aqui na alma. Ele é aqui dentro. Não é remorso. Ele pode até causar remorso, mas ele vai mais além. É alguém que chora pelas suas mazelas. A Bíblia diz que Jonas, quando ele obedeceu, foi para Nínive. E Jonas era o cara que não queria que aquele povo fosse salvo. Já viu isso? Na verdade era o pregador que precisava se converter. Ele pregava, ele era profeta, mas ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Ele tinha as suas razões. Era um povo bárbaro, vinha destruindo tudo e eventualmente ia chegar no seu povo. Jonas não queria, mas ele prega, ainda que ele dissesse: tá bom, vai.
E aí quando ele prega por 3 dias, 3 ou 40, não importa agora, ele prega. A Bíblia diz que o rei de Nínive ouviu e decretou um jejum em toda a cidade de Nínive. E se arrependeu, e rasgou as suas vestes, e chorou na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Joel vem profetizando, ele começa profetizando para o altar. Tocai a buzina em Sião, ó vós sacerdotes, ouvi. Ele começa profetizando contra o altar. E em uma parte da sua profecia ele diz para os sacerdotes: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. Arrependimento é algo que acontece aqui dentro. E não é algo automático, é algo que você tem que entrar num bate-papo com Deus. E é tão sério esse negócio, que a Bíblia diz de Esaú que ele buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Tem gente que tem até remorso, mas se precisar amanhã eu faço de novo. Deus está chamando você para um compromisso verdadeiro e diário com Ele. Não é para que você tenha uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus Master Builder Ministries. Não. É para que você tenha um selo do Espírito Santo na sua vida, para que quando Ele olhar para você, Ele te reconheça como alguém que é dele, como alguém que Ele entregou a vida e você aceitou de verdade. Mas depois do arrependimento de Isaías veio a confissão do seu pecado. Ele reconhece quem ele é, ele reconhece o seu estado e ele começa a confessar, ele começa a dizer aquilo que ele estava fazendo. Muitos de nós já não fazemos mais isso. Nós ferimos o nosso irmão, falamos do nosso irmão, não perdoamos. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu preguei alguns meses atrás aqui sobre isso. Uma das maiores falhas e talvez um dos maiores problemas que a igreja do Senhor Jesus enfrenta hoje na terra é a falta de perdão. Nós temos dificuldade em perdoar. É porque você não sabe o que ele fez comigo, pastor, é porque você não sabe o que ela fez comigo. Não importa. Não importa. Perdão é decisão. Perdão é algo que tem que sair daqui de dentro, mas consciente. Consciente. O perdão liberta você, não ele, não ela. Você precisa perdoar se você quiser entrar no céu. Se você não confessa, se você não vai a Deus e pede perdão por aquilo que Ele fez, ou por aquilo que você fez, reconhecendo o sacrifício que Ele fez por você na cruz, você vai acumulando aquilo. E eu, sinceramente, eu não sei muito bem como é esse negócio com Deus, mas eu sei o que acontece com a sua vida. Já vi pessoas definhando por falta de perdão. Já vi pessoas que não se firmam na igreja de jeito nenhum, porque não vão a Deus pedir perdão. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e assim você vai de um pecado no outro. Você tem até vontade, sabe? Eu já vi pessoas chegarem aqui e dizerem assim: não, pastor, eu vou ficar, é aqui o meu lugar, eu quero firmar, mas aí some. Aí depois aparece, depois some, depois aparece. Sabe por quê? Porque talvez ainda você não tenha feito um compromisso de verdade com Deus no seu coração. E eu não estou julgando ninguém aqui. Eu só estou dizendo para você que às vezes depende de uma decisão nossa radical. Decisão radical. Nós ficamos brincando com Deus.
As nossas mentirinhas, as nossas escapadinhas, os nossos probleminhas, as nossas bebedeirazinhas, não tem problema nenhum. Deixa eu te falar, nesse altar aqui você ainda vai ouvir sobre pecado e sobre arrependimento e sobre o perdão que Jesus tem para você. Quando Isaías ele entende isso, ele confessa o seu pecado. E aí vem a melhor parte, porque a Bíblia nos diz, o apóstolo João diz, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma, é de toda. Ele nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Deus não faz nada à prestação. Eu quero aproveitar para dizer para você que já aceitou Jesus, já tem Jesus no seu coração. Se você vier a Ele com sinceridade, não carregue peso do pecado, porque Ele te perdoa de verdade. A Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E diz um teólogo que Deus coloca uma placa lá e diz: proibido pescar aqui. Não se pesca mais pecado. Quem fica lembrando do seu pecado é o diabo. Ele fica te acusando. Já diz aí um jargão cristão e evangélico, pentecostal, que o diabo sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Aê, mentiroso. Aê, enganou de novo, hein, Jacó? Falou palavrão de novo, hein? Eita! Você não é crente, não? Mas diz esse mesmo jargão, essa mesma frase, que Jesus conhece todos os seus pecados, mas Ele resolveu te chamar pelo nome. E Ele diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Se confessarmos, Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pastor, eu não consigo deixar. Tem libertação para você hoje, em nome de Jesus. Não, você não entendeu. Você que não consegue deixar um pecado, existe libertação no nome de Jesus para você. Eu tenho que cuidar do horário. Mas é interessante que eu já conversei com muita gente que quase que vê a vida cristã como uma piada, uma loucura. Porque às vezes a gente fala assim: rapaz, Deus falou comigo ontem. E aí o cara ficou olhando assim: como é que Deus fala com esse cara? Esses caras são tudo doido. Ficou ouvindo a voz de Deus. Você ouve vozes? Você ouve vozes, né? Domingo passado eu falei, não sei se eu cheguei a citar aqui, mas eu entrei aqui entre um culto e outro e eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus falou assim para mim: pregue sobre a mulher que anda curvada, que andava curvada. E eu falei: Jesus, onde está esse negócio? Eu sei que está nos evangelhos, mas eu não sei onde está. E eu tinha a mensagem preparada. E eu busquei nos evangelhos ali rapidinho, achei. E falei: e agora o que eu prego nisso? Mas não era eu que ia pregar. Mas eu estou falando da voz de Deus. Como é que Deus fala com a gente? Irmãos, não é um dia ou dois que eu estou dirigindo aqui e eu pego um caminho que eu não costumo pegar. E eu falo assim: nossa, por que eu estou nessa rua aqui? E o Espírito Santo fala comigo: porque eu te trouxe por aqui. E quantas vezes eu não tenho encontros com pessoas que eu precisava encontrar, ou que precisávamos de nos encontrar, para que Deus falasse alguma coisa ou fizesse alguma coisa. O nosso problema é que nós não ouvimos Deus falar de manhã. A gente fala com Deus: Senhor, usa a minha vida. Nós cantamos aqui: usa-me, como farol, tal. Canta. A gente canta louvores, fala coisas, ora, e sai fora que não tem o tempo. O serviço me espera, né? A gente não para ouvir Deus. E nós nos engajamos nas coisas do dia a dia e não paramos no dia a dia para ouvir Deus, ou não nos focamos na palavra para ouvir Deus.
Estamos tão ocupados com os nossos afazeres. Mas deixa eu te dizer, lá tem um tempo para você ouvir Deus também. Quantas vezes eu estou no meu carro e Deus fala comigo? Quantas vezes eu estou trabalhando em alguma coisa, em algum projeto, em algum estudo, e Deus fala comigo? Você diz assim: pastor, para você é fácil. Trabalhar com a Bíblia o dia inteiro é fácil. Eu não trabalho com a Bíblia o dia inteiro. Muitas vezes eu trabalho com pessoas difíceis. E até com as pessoas difíceis Deus fala comigo. Um dia eu estava preocupado com um negócio. E aí eu comecei a falar com Deus. Porque pensa, gente é difícil, né? Eu sou, você imagina se não tem mais aí por aí. Você não, você é tranquilo. E eu estava trabalhando com uma pessoa tão difícil e eu orei e falei assim: Senhor, o que eu faço? E eu cheguei em casa e numa das conversas que eu estava tendo com a minha esposa, muito tempo atrás, ela disse assim: as pessoas só querem as ovelhas fáceis, alguma coisa assim. Trabalhar com gente fácil é fácil. Trabalhar com gente difícil é que a gente aprende. E muitas vezes nós não damos ouvido para a voz de Deus. E eu comecei a amar ovelhas fáceis e ovelhas difíceis. As que são mansas e as que dão chifrada. As que são mansas e as que dão coice. Aquelas que dão leite e lã. E aquelas que estão no momento que precisam de ser nutridas porque estão fracas. Pensam que estão fortes, mas estão fracas. Ouvir a voz de Deus só acontece na vida de quem já se arrependeu e já foi perdoado. Isaías não ouviu Deus falar até que um anjo veio com uma brasa e tocou na boca dele e purificou o pecado dele. Quer ouvir a voz de Deus? Você precisa se arrepender. É uma questão de vida ou morte. Você precisa entregar ou entregar-se por completo nas mãos de Deus. E começar a orar e pedir: Deus, fala comigo. Te revela a mim. Se mostra a mim. Faz algo diferente, algo novo em mim. Às vezes nós somos simpatizantes da fé cristã, mas Deus quer muito mais de você. Ele quer que você seja um servo e Ele quer usar a sua vida. Muitas vezes nós não entendemos isso. Ouvir a voz de Deus não é o final das coisas. Porque se você veio até aqui, se você chegou até aqui, é porque Deus tem um plano na sua vida aqui. O plano que Deus tem na sua vida aqui não é para te deixar mais rico, não é para te deixar com um nível de vida maior, mais alto, não é nada disso. Isso pode acontecer eventualmente, mas Deus quer usar você. E uma igreja apática, uma igreja que não ouve a voz de Deus, não pode ser usada por Deus. A igreja precisa estar em sintonia com a voz de Deus, mas para isso o nosso coração tem que estar limpo. Esse culto, especialmente esse culto, é o culto que você precisa fazer uma reflexão e você precisa saber onde você está com relação a Deus. Como está a sua vida? Eu estou falando a crentes aqui. Pastor, não está fácil. Jesus não disse que seria. É difícil. Mas eu quero que você faça uma inspeção na sua vida hoje. Porque eu sei que Deus vai usar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que Deus está arrebanhando um exército aqui. Eu sei que Deus está arrebanhando um exército aqui.
E esse exército, para ser usado, ele precisa ser treinado a ouvir a voz do seu Senhor. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, se eu não me engano: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Quais são as vozes que você tem ouvido? Talvez Isaías tenha ouvido muitas vozes, mas só naquele dia ele ouviu a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus tem uma obra para a sua vida aqui em Fall River. O Senhor está levantando aqui um exército, sim, para ganhar essa cidade para Jesus. E se você não consegue ver isso pelos olhos carnais, eu quero te encorajar a exercitar os seus olhos espirituais e pela fé você ver essa igreja cheia. Eu creio que essa igreja estará cheia, em inglês, em português, em espanhol, em chinês, eu não sei todas as línguas e todo o povo que Deus vai salvar, mas Ele quer salvar vidas aqui, e Ele precisa que você esteja de coração aberto para ser usado por Ele. Nós estamos precisando de um pastor hispano aqui urgente. Talvez seja você. Pastor, nunca falei espanhol. Falou, lá na obra você trabalha com os hispanos, lá arrebenta. Jesus só espera que você abra o seu coração. Jesus só espera que você esteja limpo para Ele poder falar com você. Hoje é dia. Hoje é dia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Paulo não está dizendo para você não participar da comunhão. Paulo está dizendo que para você participar da comunhão, você tem que ter feito um autoexame. E nesse autoexame, você tem que falar igual o salmista falou lá no Salmo 139. Senhor, sonda-me e me conheces. Conhece o meu interior, ele está dizendo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem aqui quer ir para o céu? Quase todo mundo. Tem um caminho a ser trilhado. Tem um caminho a ser trilhado. E o Senhor Jesus convida você hoje a olhar para você. E você talvez possa dizer assim: pastor, e aí? E se eu tiver com a vida toda bagunçada? Não tem problema, você veio no lugar certo. Jesus é especialista em arrumar bagunça, em limpar sujeira, em perdoar pecado, em transformar vidas. E hoje Ele está aqui. Pastor, estou há tanto tempo parado. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus fala comigo que tem gente parada aqui. Tem gente aqui que já foi crente de verdade, e hoje você sente vergonha da sua vida cristã. Mas o Senhor Jesus está te chamando de volta, e Ele está dizendo que Ele ainda tem um compromisso com você, e que Ele quer ainda usar você, que tem muito para você fazer. Portanto, eu te convido a ficar de pé. Oh, meu Deus. Fala, Jesus querido. Enquanto esse hino é cantado, eu gostaria que você pensasse aí no seu coração. E se a palavra de alguma forma falou com você, se você está parado, distante, se sentindo fraco, hoje é dia que o Senhor pode tratar com a sua vida, te dar um novo ânimo, perdoar você e usar a sua vida como Ele fez com Isaías. Se existe alguém nessa condição e quer, vem aqui à frente, eu quero orar por você rapidinho. Não tenha vergonha, não tenha medo do convite de Deus. Eu quero orar por você. É rápido. O Senhor Jesus está te chamando. Nós ainda temos a ceia
E eu estou convidando você para orar por você. Eu sei que a palavra de Deus falou ao seu coração, porque é a palavra de Deus. Se você se sente assim fraco, hoje Deus quer falar com você, quer mudar você, quer transformar você e fazer você uma arma nas mãos dele. Sempre em terno tom, Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos. é a consciência sua com Deus. Você tem alguns minutos para vir aqui. Eu não vou insistir porque Jesus não obriga ninguém a fazer. Eu também não. A pedir santo dom, quererão consagrar-se Para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me Suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero te louvar, ó Deus, por esse dia e pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Senhor, a tua palavra que muda, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que faz mudança em nós. Ó Deus, qualquer um que tenha entrado aqui, Senhor, com o peso do pecado, que a tua palavra possa fazer transformação, que haja reconhecimento, Senhor, que haja, Senhor, convencimento pelo teu Espírito, e que o Senhor continue a fazer a tua obra no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós vamos agora cear. Fica conosco, Jesus, nesses últimos instantes onde nós faremos menção daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Em o nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar.